Vamos falar sobre economia, porque agora, sem o fantasma do capeta, né? Olha, hoje foi um dia só. Eu estou ficando empresa, tá virando euforia. Olha só. Pior que já passou. Confiança dos empresários. Aqui, ó. Confiança dos empresários na economia tem a maior alta em 2 anos, diz a FGV, então a confiança está voltando efetivamente. Tem outras notícias também, Léo. Tem superávit comercial recorde. Bovespa está batendo 120 mil pontos daqui a pouquinho. A gente tem também. Tinham outras notícias hoje, né, no campo. A volta do PAC. O Lula está lançando o PAC 3. Eu vou botar uma matéria sobre o PAC 3. E aí você fala sobre esse grande ambiente de otimismo e euforia na economia brasileira, que era previsível, né, Léo? Era só o Lula voltar para a economia bombar. Diga, Léo. Exatamente, Léo. E quando a gente fala sobre os projetos do Lula, olha que coisa interessante. O Lula já partiu para 2 elementos importantíssimos do desenvolvimento econômico, que é o investimento em bens complexos. No momento em que o Lula começa o aquecimento da economia através do incentivo à retomada na produção dos veículos populares e também no incentivo à venda dos demais veículos, né, com os projetos para a retomada na atividade industrial, o Lula coloca toda uma cadeia produtiva nessa área de engenharia elétrica e mecânica, né? O forte na produção de veículos são as engenharias elétrica, eletrônica, mecânica. E agora, quando ele retoma o PAC 3, ele coloca a outra parte da cadeia produtiva que foi desativada pela Lava Jato para voltar a funcionar. O que o PAC 3 poderia ser cientificamente conhecido como um projeto de desativação do estrago feito pela Operação Lava Jato, porque no momento em que você aciona a engenharia civil, você automaticamente coloca toda uma cadeia produtiva para funcionar. Então, nós temos 2 braços produtivos funcionando simultaneamente. Um é o da engenharia complexa, que envolve a engenharia eletrônica, engenharia mecânica, mecatrônica, toda essa parte relacionada à engenharia do silício, vamos dizer assim, do metal e do silício funcionando de um lado, e do outro lado, com o PAC, a gente tem, obviamente, parte dessa engenharia eletrônica, engenharia do silício funcionando junto também, mas a gente tem a engenharia bruta, a engenharia de base, voltando a funcionar no Brasil. E a gente pode dizer que com 2 projetos o Lula consegue basicamente trabalhar contra o estrago feito pelo fora Dilma, fora PT, Temer e Bolsonaro, que foi exatamente neutralizar as atividades industriais e as atividades de altas tecnologias no Brasil. Imagine que para o PAC voltar a funcionar, a gente precisa colocar a engenharia civil funcionando, para a engenharia civil voltar a funcionar, todas as engenharias correlatas precisam funcionar, a gente precisa de logística para levar material, a gente precisa de locais produzindo insumos, a gente precisa de extração de insumos. Da mesma forma, a engenharia de altas tecnologias, quando a gente fala na produção de veículos, a gente está falando de todas as altas tecnologias juntas, a gente praticamente está criando dentro do Brasil um incentivo ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento tecnológico, para a gente fazer aquela coisa que é bonita, Léo, já que o 247 está em inglês agora também, tem um termo bonito para isso, que é o catch-up. A gente vai chegando perto das altas tecnologias mundiais, e agora que a Alemanha está balançando as pernas e que quem realmente está dominando a tecnologia de ponta é a China, o objetivo do Brasil agora é alcançar a China em termos de desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico. E olha que coisa interessante, a China ela tem uma filosofia um pouco diferente da filosofia dos países ocidentais. A filosofia da China está muito mais conectada a crescer junto do que desafiar um e desafiar os demais e destruir os demais, o que significa que com uma parceria com a China e esse investimento, tanto na engenharia de base como na engenharia de altas tecnologias, o Brasil vai gerar emprego e vai crescer muito mais do que essas expectativas aí dos nossos economistas de mercado. Quando a pessoa que pagava 130, 140 reais no botijão de gás passa a pagar 80, 90, quando o cara que queria viajar para o exterior e estava pagando quase 6 reais no dólar estadunidense começa a pagar 4,80, o cara que estava gastando 450 reais começa a gastar 300 reais para abastecer o tanque do carro que ele precisa para trabalhar a semana inteira. Enfim, poderia te dar um 100 número de exemplos. A gente está indo aí para a 7ª semana seguinte de revisão de alta do PIB e queda na inflação. Hoje saiu o Boletim Focus, por exemplo, dizendo que mesmo o Campos Neto, essa avaliação é minha, tá? Só para deixar bastante claro, não é o 247 que está dizendo isso, nem a DAI. Mesmo o Campos Neto, que é um cara que vem utilizando a política monetária como arma política contra o governo federal, para, de muitas maneiras, impedir que o país cresça, porque eles sabem que se for por aí, vai ter Lula até 2030. Isso aí é muito claro, a meu ver. Não é à toa, não é sorte, gente. Mas é porque toda vez que o cara entra no governo, ele tem sorte. Ele pegou o governo com 30 bi de reservas internacionais em 2003, tomou o golpe, o Dilma 2 tomou o golpe com 380 bi dólares de reservas internacionais. PIB, média por ano, foi o maior da história. Índice de Gini foi o menor da história, que nesse sentido quer dizer que a desigualdade social foi a menor registrada no nosso país. E um sem número, qualquer número de qualquer indexador que você quiser trazer para essa discussão, no sentido de auferir a saúde sociopolítica do país, vai te mostrar que não se trata de sorte.
Se trata de ter um cara que sabe o que está fazendo, comandando a chefia do Executivo Nacional. A despeito de qualquer crítica que você possa ter com relação ao Lula, e que também é pertinente para o nosso campo. A gente não pode ter um Messias, a gente não pode ter um cara que não se critica, que você só pode elogiar. É fundamental para o campo progressista poder falar abertamente, poder dizer, aqui eu acho que poderia ter sido feito dessa forma, aqui eu acho que o Lula errou, aqui eu não acho que ele deveria ter citado o nome do Sérgio Moro, não acho que deveria ter falado a respeito da democracia. Eu não me furto, Dai, ao que eu acho que deve ser criticado. Agora, também seria desonestidade intelectual negar que o Lula sabe o que ele está fazendo, ele já fez isso do Lula 1 para o Lula 2, e não por acaso ele termina o Lula 2 em 2010 com 87% de aprovação popular. E não por acaso a direita liberal se vê compelida a ter que dar um golpe de Estado para evitar que o Lula ou qualquer outro sucessor conseguisse se eleger. Nada disso é por acaso. Não, é só olhar esses indexadores, isso deve se repetir. O próprio Banco Central já está sinalizando que a taxa de juros nominal, que hoje está em 13,75, vai cair para 12%. Isso começa a destravar a economia e não vai ter como, porque o país vai crescer. A projeção de inflação vai cair, a projeção do PIB vai crescer e o Campos Neto vai ficar sem artifício para continuar sustentando a maior taxa de juros básico do mundo.